Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste terceiro trimestre de 2020, estamos estudando uma lição de edição especial, por tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição dessa semana tem por tema as causas da desunião devem ser eliminadas. E o nosso texto base para o estudo está no texto de Neemias, no capítulo 5 e o verso 1, e do versículo 6 ao verso 12. Lembrando aos nossos professores e estudantes da Escola Bíblica Dominical que nesse comentário eu não irei seguir o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu irei trazer subsídios complementares para seu melhor aproveitamento na EBD. Bem, e como o nosso tema vai trabalhar a questão da eliminação das causas que traz a desunião, é interessante começarmos tratando desse assunto justamente como está no texto áureo da nossa lição, que é o Salmo 133 e o verso 1. E este é um dos salmos dos degraus, ou cânticos de peregrinação, e também conhecido como cânticos de romagem. Estes salmos eram cantados pelos judeus toda vez que eles vinham para Jerusalém. Isso porque eles deveriam vir ao templo 3 vezes ao ano, e isso em 3 festas específicas. Essas festas eram as seguintes: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa do Tabernáculo. E eles, quando vinham para participarem dessas festas, vinham louvando a Deus. E como a cidade de Jerusalém fica a mais de 700 metros acima do nível do mar, e portanto muito alto, até eles chegarem em Jerusalém, eles iam subindo e cantando. Daí esse nome de Cântico dos Degraus. Bem, o Cântico dos Degraus são do Salmo 120 até o Salmo 133. E o nosso Salmo dos Degraus, que é o texto áureo da lição, é o 133, verso 1. Assim está escrito: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Perceba que por causa destas 3 festas, eles se uniam em Jerusalém para adorarem a Deus. E a grande característica destas festas era o avivamento espiritual e a união que elas promoviam. E é bom que se diga que sem a união não há avivamento espiritual. Não confunda festividade ou igreja cheia de pessoas com avivamento, porque avivamento espiritual nos aproxima de Deus e do próximo. E essa aproximação não se dá por causa de aglomerações de pessoas, mas é uma aproximação de cuidado afetivo. E já começamos assim porque o avivamento não é casa cheia. Caso assim fosse, os clubes de futebol seriam as melhores igrejas. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo, ela não deve ser desunida. O apóstolo Paulo repreende a igreja de Corinto, que ela estava toda individualizada, em grupos partidários. Veja 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Assim está escrito: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 3 ao 6, assim está escrito: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu quero citar mais um texto que foi o Senhor Jesus que falou, que está no Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 34 ao 35. Assim está escrito: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Isto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Veja que eu apenas citei aqui alguns textos para você ter uma ideia da importância desse assunto. Mas o nosso texto base para o estudo, que está em Neemias capítulo 5, nós temos aqui o governador Neemias diante de um grave problema para resolver. Mas antes, no capítulo 2 e o capítulo 3, ele consegue envolver todo o povo na reconstrução dos muros da cidade. E ele envolveu todas as famílias nessa construção, de forma que a história termina relatando a conclusão dos muros em surpreendentes 52 dias. E nessa construção, ele enfrentou dois inimigos. O primeiro foi um inimigo externo e o segundo foi um inimigo interno. O inimigo externo eram Tobias, Sambalate e Gesem. Estes eram agentes políticos, representantes dos povos vizinhos que não desejavam o estabelecimento e nem a prosperidade da comunidade dos judeus recém-chegados do cativeiro babilônico. Então, é sobre essas questões, esses problemas externos que Neemias precisa tratar, e nós iremos falar sobre isso na próxima aula. E sobre esse problema trataremos melhor. Agora, o segundo problema, que é o segundo inimigo, nós temos aqui o inimigo interno, e sobre eles nós iremos tratar nessa lição. Quem eram esses inimigos internos? Essa lição pode parecer um pouco dura, mas a verdade é que se não vencermos os inimigos internos, jamais teremos condições de vencer os desafios que virão de fora. E tudo que geralmente envolve foro pessoal é extremamente delicado. Não é em vão que Jesus disse, certa vez em Mateus, capítulo 7, e o versículo 5, assim está escrito: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Dentro dessa palavra de Jesus, você já percebe que é um assunto delicado. Dentro do povo de Deus, sabemos que existem aqueles que não são pessoas comprometidas, são falsos irmãos. Veja, o apóstolo Tiago fala sobre isso também no capítulo 3 e o versículo 14 ao 16. Assim está escrito: mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e é diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Veja, as palavras do apóstolo Tiago são bem duras. O texto nos fala de pessoas que, além de não terem compromissos com o reino de Deus, nem com a sua palavra, atrapalham a vida dos que desejam ter. O capítulo 5 de Neemias nos fala de uma situação interna que se tornou um grave problema que ameaçou a união da comunidade. Muitas famílias já empobrecidas tiveram uma colheita muito ruim e, para se sustentarem, pegaram dinheiro emprestado nas mãos de seus irmãos judeus. Esses, por sua vez, emprestaram com uma taxa muito abusiva. Como as famílias devedoras já empobrecidas
não puderam pagar, os credores levaram o trigo, depois tomaram as terras e depois tomaram os filhos como escravos para servirem de garantia. Essa relação de irmãos se tornou opressora e abusiva, sem amor e nem piedade. Veja que eles estavam trabalhando juntos na construção dos muros. Eles estavam reconstruindo uma capital juntos. Eles estavam recomeçando de novo. Eram irmãos, mas quando o assunto era dinheiro, a relação extrapolou a moral e a ética. O texto vai nos dizer que foi grande o clamor do povo e das mulheres. Veja o capítulo 5 do livro de Neemias, no versículo 1, assim está escrito: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Eu aconselho aos irmãos que depois leiam os versículos 2 até o versículo 5 desse capítulo. E você irá ver que houve uma grande confusão, um grande descontentamento, um grande desconforto entre eles. Essa situação estava insustentável. O interessante é que na lei de Moisés existiam mandamentos que eram mecanismos que evitavam a pobreza entre eles. Evitava que essa pobreza crescesse de forma desordenada, inclusive que houvesse cobrança de juros abusivos. Vamos citar o texto de Êxodo, capítulo 22 e o versículo 25. Assim está escrito: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele com usura. Não lhe imporeis usura. Ainda em Levíticos 25 e o verso 36 e o verso 37, assim está escrito: não tomarás dele juros, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro como com usura, nem darás do teu alimento por interesse. Veja que os mais ricos aqui não estavam sendo apenas mais avarentos, eles estavam desobedecendo o mandamento da lei de Deus dada por Moisés. Veja, a Bíblia reconhece a questão da desigualdade social, mas não é bíblico que não haja pobres. Não é bíblico o comunismo. Inclusive, a palavra de Deus defende a propriedade privada. Mas na lei de Moisés, como disse há pouco, existiam leis para proteger os mais vulneráveis, que eram as viúvas, os órfãos, os idosos, os mais pobres em geral. Portanto, a Bíblia prevê e reconhece a permanência da desigualdade social, porque a desigualdade social e as injustiças são consequência do pecado. Portanto, até a consumação do tempo dos gentios, enquanto a humanidade não for completamente redimida, enquanto o pecado não for totalmente aniquilado, teremos que conviver com todos esses males. Agora, isso não significa que o povo de Deus deva cruzar os braços para essas questões tão relevantes. Muito pelo contrário, Deus nos chamou para sermos a diferença, a luz do mundo e o sal da terra. Então, a questão da pobreza em si não é uma injustiça, mas a injustiça é uma consequência do pecado que gera a desigualdade. Por isso que toda vez que na Bíblia Israel estava longe de Deus, os índices de desigualdade cresciam e Deus levantava os profetas que denunciavam fortemente essa questão das injustiças e das desigualdades. Mas sobre os mecanismos da lei de Moisés, observemos algumas medidas. Primeiro, a escravidão era limitada por 6 anos. No 7º ano, o credor era obrigado a conceder a liberdade ao escravo, coisa que nas demais culturas antigas o escravo era cativo para sempre, ao menos que alguém
pagasse a sua liberdade. Uma outra lei de Moisés, o ano sabático. No ano sabático funcionava assim, da seguinte maneira: eles plantavam por 6 anos e no 7º ano eles não deveriam plantar nada, mas o que ficasse do campo produzido pela própria terra deveria ficar para o necessitado, sendo que nos demais anos, nos anos que eles plantavam, tudo que caísse no chão na hora da colheita deveria ser deixado para os necessitados. Ainda temos o ano do jubileu, aonde após a cada 49 anos, no 50º ano, todas as dívidas eram canceladas e prescreviam, e as pessoas que haviam perdido suas terras por dívida eram recuperadas. Então perceba que esses mecanismos impediam o crescimento desordenado da desigualdade entre o povo de Deus no Antigo Testamento. E voltando para a nossa lição sobre a questão das desuniões, da briga dos pobres e dos ricos que cobravam juros abusivos, a Bíblia diz que Neemias percebeu o sentimento de amargura e um clima de tristeza que poderia gerar uma grande crise interna e, portanto, essa situação ia comprometer o futuro da nova comunidade. Mas a grande lição que podemos tirar desta aula aqui, dessa situação, é que Neemias, para resolver esse problema, ele teve que dar o exemplo. Veja que ele diz no livro dele, Neemias, capítulo 5, e o verso 7, assim está escrito: e considerei isso em meu coração. Essa expressão é a expressão de Neemias. Ora, por que Neemias diz isso? Isso porque o próprio Neemias também estava emprestando dinheiro a juros altos. Veja em Neemias capítulo 5 e o versículo 10. Assim está escrito: também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos, pois, este ganho. Perceba que o próprio Neemias assumiu o erro e reconheceu que ele não poderia corrigir o povo sem primeiro mudar a sua conduta. No capítulo 5 e nos versos 1 e até o verso 12, nos versos 11 até o verso 12, temos ali Neemias com relação aos nobres, conversando com os nobres e aconselhando eles a restituírem todo o prejuízo causado. E ainda Neemias fez com que eles jurassem perante Deus que eles iriam manter a palavra deles. Eles tiveram que abrir mão da avareza. A lição que tiramos desse estudo é que a igreja brasileira não pode incorrer pelo mesmo caminho, porque é vergonhoso para o povo de Deus fechar os olhos para a ação social, para com o próximo, principalmente para com os domésticos da fé. Até quando se deve gastar com eventos e festas em detrimento da verdadeira missão da igreja, que é a evangelização da humanidade e o acolhimento social aos mais necessitados? Jesus pregava a palavra, mas também acolhia as pessoas com curas, com muitas vezes fazendo uso de milagres para alimentar as pessoas, ouvindo as pessoas, atendendo, orientando os perdidos, reorientando os confusos. É inegável o ministério assistencialístico e social que Jesus desempenhou, além da parte principal, que era a parte espiritual. A bem da verdade, hoje muitas igrejas, quando se trata da ação social, fazem abaixo do mediano. Só existe um setor que é mais desprezado do que o ensino da palavra de Deus. E esse setor é a área social. Claro
que é importante pontuarmos que existem as exceções, mas na verdade não deveriam nem ter exceções. Deveria ser uma regra geral que as igrejas tivessem como prioridade a evangelização dos povos e a assistência social dos mais vulneráveis. Esse é um braço forte do serviço religioso, que deve ser pertinente em nossas igrejas. Mas a relação da irmandade deu lugar ao corporativismo patrimonialista e empresarial por parte de algumas igrejas. E isso é uma agenda tocada por uma administração eclesiástica autoritária e partidária. A obra de Deus tem sofrido. A verdade é que existe um abismo social cada vez mais crescente entre uma elite eclesiástica aristocrática e a igreja local, com membros locais, com um pastor local, que muitas vezes, além de pastorear uma igreja, precisa trabalhar por fora para se sustentar. Isso porque há uma descentralização dos recursos que impedem uma remuneração mínima e digna do pastor local. Que Jesus tenha misericórdia e que levante Neemias em nosso meio, que possa dizer, conforme ele disse no verso 10, deixemos este ganho. Se nós, como igreja, não apresentarmos um padrão de excelência na administração eclesiástica e na inclusão dos mais frágeis, jamais seremos uma referência de moralidade para um país tão assolado pela corrupção e pela ganância como é o nosso Brasil. Como sempre faço, eu quero encerrar citando um texto que sempre tem correspondência com o estudo proposto pela lição. E nessa feita, o texto escolhido está em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 7 e o verso 8. Assim está escrito: manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe muito e até a próxima aula.